Bom dia, queridos amigos do nosso curso. Sejam bem-vindos para a nossa segunda aula, né? Hoje eu estou aqui nessa mesa especial. Já vem uma surpresona pela frente. Acompanhem a nossa aula até o fim. Vamos ter uma aula muito especial apresentando todos esses grupos, essas riquezas que estão aqui nessa mesa. Mas enfim, eu não vou entrar muito nesse ponto aqui, que vocês vão aprender bastante sobre isso hoje, tá? Eu vim aqui para passar para vocês algumas orientações pedagógicas a princípio do nosso curso de naturopatia, para vocês já começarem a entender como funciona, como a gente consegue fazer todos esses procedimentos e fazer tanto a disponibilização do conteúdo para vocês e o controle do curso aqui através do centro de estudos, tá? A primeira informação que eu gostaria de passar para vocês é sobre a disponibilização das aulas semanais. Nossas aulas semanais principais do curso, elas são 100% online, tá? Vocês assistem direto na plataforma. E elas são disponibilizadas todas as sextas-feiras, às 8h30 da manhã. É feito no formato de estreia, para todo mundo poder acompanhar e comentar o chat. Quem conseguir assistir a aula ao vivo, faz algum comentário no chat do que achou, conversa e interage com os demais colegas. Porém, não há necessidade, não há obrigatoriedade de assistir a aula ao vivo. Você pode assistir o curso em um outro momento que você tenha tempo, caso você não consiga acompanhar a estreia, tá? Dentro da plataforma YouTube, você também pode acompanhar a transcrição do chat, onde o pessoal conversou lá, trouxe as dúvidas, tudo. Você não consegue comentar em um outro horário, mas consegue acompanhar o chat todo do que o pessoal comentou. Então não se esqueça, dentro da plataforma YouTube, basta que você faça a busca Naturopatia São Francisco, e dentro da plataforma Facebook também faz a busca Naturopatia São Francisco. O nosso canal geralmente aparece no topo nas duas plataformas, tá? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um joinha no canal também, que isso ajuda a fortalecer o trabalho e expandir para mais gente. E acompanha o trabalho diretamente pelas nossas plataformas, tá? O segundo ponto que eu queria falar para vocês agora é sobre as cartas de acompanhamento do curso. O que é a carta? Nada mais, nada menos do que uma pequena apostila para que você acompanhe e entenda o que foi passado em aula. Então, além da aula que a gente dá aqui, disponibilizando todos os conteúdos, nós disponibilizamos também as cartas com as informações de aula para consulta e leitura. Então, você pode fazer a consulta disso através do link que fica aqui na descrição. A gente deixa o link do Google Drive com todas as cartas disponíveis em todas as aulas, você vai poder acompanhar isso. E também você pode acessar isso a qualquer momento, fazer o download da carta e consultar isso no momento futuro também. Pode compartilhar com os amigos, pode passar para os parentes, enfim. A carta também é livre, você pode circular com ela sem nenhum problema. Porém, para fazer o acompanhamento do curso e todos os procedimentos que nós disponibilizamos, há a necessidade de fazer a inscrição. Então, se você quiser participar do curso realmente, se inscreva no nosso curso, tá? Que eu vou passar o procedimento depois também. O terceiro ponto que eu queria falar para vocês são as atividades de fixação. O que serão essas atividades? São atividades que serão disponibilizadas após as aulas para que você interaja e fixe o conteúdo que foi apresentado. Porém, nem todas as aulas terão atividades, tá? Podem ficar tranquilo com relação a isso, que a cada momento em que for haver uma atividade, nós avisamos, disponibilizamos essa informação por e-mail, junto com a informação da aula. Então você vai saber sempre que for haver uma atividade, tanto pelo e-mail, tanto pelos meios de comunicação oficial, que é o WhatsApp, o Telegram, enfim, e também ficará disponível aqui na descrição do vídeo. Porém, as atividades, elas só são válidas para quem está inscrito no curso, tá? Se você quiser participar do curso, é o que eu estou falando para você. Eu vou passar o procedimento de inscrição posteriormente. A aula que for ter a atividade será avisado. Quando também não for ter atividade, nós avisaremos que não há atividade para aquela aula, tudo bem? Assim como as cartas também, nem todas as aulas haverão cartas, mas vocês saberão na hora, de acordo com o aviso que for disponibilizado. Gente, um outro projeto que teremos esse ano também são algumas aulas ao vivo, algumas aulas online, onde serão feitas pela plataforma Zoom. Essas aulas também só estão disponíveis para quem está inscrito no curso e com a inscrição validada. Nós também informaremos com toda a antecedência no momento de introdução da aula, vocês saberão de tudo. E geralmente a capacidade da plataforma é limitada a 100 participantes, tá? Então as 100 primeiras pessoas, as 100 primeiras inscrições dentro da plataforma é que participarão dessas lives ao vivo. O que serão essas lives? Nós contataremos alguns dos nossos terapeutas
Eles vão dar uma aula ao vivo falando de algum assunto específico, algum assunto importante que tenha para ser tratado, e vocês poderão interagir ao vivo com essas pessoas lá na hora, né? Vai poder abrir o microfone, conversar, falar sobre o conteúdo, enfim. É um projeto bem legal também que tem para esse ano. E avisaremos com antecedência através de todas as nossas plataformas oficiais, tudo bem? Essa também é uma outra informação que eu gostaria de transmitir para vocês. A quinta informação são sobre as aulas presenciais. Assim como as aulas ao vivo na plataforma Zoom, nós também teremos algumas aulas em espaço presencial. Assim como as aulas no Zoom, essas aulas não são obrigatórias, tá? As aulas presenciais não são obrigatórias, mas você pode participar para interagir com o conteúdo e fazer aí a interação presencial com toda a equipe, com os demais alunos, onde você poderá compartilhar as suas experiências também. Esse é um projeto bem legal. Quando o nosso curso começou, nas edições anteriores, nós tínhamos o formato híbrido, onde existiam aulas presenciais e as pessoas poderiam acompanhar online. Então, o nosso projeto para esse ano é que isso seja retomado à medida do tempo, né? E a gente consiga trazer de volta aí pelo menos uma parte das aulas presenciais para todos, os novos alunos. E também fico muito feliz com essa informação, né? Com isso que a gente vem trazendo. Muitos antigos alunos retornaram também para continuar o curso. Então, a gente vai ter alunos que já têm uma experiência e poderão compartilhar com os novos também, né? Isso é uma parte muito legal que a gente está trazendo para o curso esse ano. Então, tudo vai ser avisado com antecedência e vocês também poderão participar, tá? Do local, data e de acordo com a disponibilidade de cada aluno também, tá? Gente, após esses 5 recados principais que eu queria passar para vocês sobre a questão pedagógica, eu queria deixar vocês cientes também dos nossos meios de comunicação oficial. Nós temos tanto o meio de comunicação por e-mail, que vai aparecer aqui na sua tela agora, que é o e-mail cehsaofrancisco@gmail.com. Basta ler aqui que ele já está aparecendo para você. E também temos um WhatsApp oficial, que é esse número que está aparecendo aqui embaixo na tela. Toda e qualquer comunicação que diga respeito à orientação pedagógica, esse tipo de coisa, perguntas para o Wilton Claudino, por exemplo, o envio do comprovante de contribuição, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, podem ser enviados para o WhatsApp, tá? A plataforma principal de comunicação é o WhatsApp. Também temos o Telegram, que é o mesmo número, você pode encaminhar a informação pelo Telegram. Caso você não tenha nenhum dos dois, aí sim você encaminha por e-mail a informação. Para ambos, o prazo de resposta é de 5 dias úteis. Mas por que você precisa priorizar o WhatsApp ou o Telegram? Porque a resposta é mais rápida do que pelo e-mail, porque o e-mail geralmente está ocupado para envio de comunicação oficial, então demora um pouco para a gente conseguir fazer a resposta, né? Porque a gente tem um limite de envio diário. Então faça a comunicação pelas duas plataformas, caso você não consiga, você envia um e-mail, tá? E além desses contatos que eu estou disponibilizando, também temos os telefones dos nossos coordenadores, que vão aparecer aqui na tela para você, e você pode acompanhar o telefone de todos também, tá? Pode conversar, fique à vontade. Então temos o meio de comunicação, o telefone dos coordenadores, e você pode conversar aí de diversos assuntos. Essas são as primeiras orientações pedagógicas que eu gostaria de passar para vocês, tá? Caso tenham alguma dúvida, conversem diretamente nos nossos meios de comunicação e nós continuaremos aí conversando com todos e orientando a todos da maneira correta do que precisa ser feito. Amigos, outra informação importante que eu quero passar para vocês também, que talvez algumas pessoas estejam com dúvidas, é sobre o pagamento da contribuição mensal. O nosso trabalho ele é 100% colaborativo, né? Nós temos aí um corpo de voluntários que nos ajudam com as aulas, outro corpo de voluntários que ajudam a coordenar o curso, né? Eu, no caso, faço a administração do trabalho, faço uma série de coisas. Mas, enfim, todo curso ele gera custos, né? Para levar para frente a gente aí tem que ter um custo e nem sempre esses custos são tão baixos. É por isso que a gente solicita a vocês uma ajuda que vocês possam colaborar conosco aí, de R$20 mensais a ser depositado aí nas nossas contas. Eu vou explicar o porquê. Por exemplo, por trás dessa câmera agora tem a nossa amiga Gabi, e a gente precisa pagar essa equipe de filmagem, pagar toda essa estrutura, para poder levar para vocês um curso com uma boa qualidade de áudio e vídeo, para vocês conseguirem entender tudo com clareza aí da maneira que precisa ser feito, né? Dentre outras coisas que podem acontecer também, estrutura para as aulas presenciais, pagamento da plataforma Zoom, para a gente fazer aí as nossas lives com os nossos terapeutas. Enfim, é um trabalho que a gente quer expandir, quer trazer com bastante força aí para vocês, e a gente pede encarecidamente a ajuda de vocês, tá? Em especial os alunos matriculados, e quem quiser colaborar também, colabora conosco.
Aqui embaixo na sua tela agora, vai aparecer para você, primeiro, a parte do link de inscrição, que eu já vou trazer junto essas duas informações com o link de inscrição para vocês. Quem ainda não se inscreveu nesse curso e quer se inscrever, por favor, acesse o link aqui embaixo, faça a sua inscrição, siga os procedimentos necessários para ter a matrícula validada. Para quem já se inscreveu, nós encaminhamos semana passada todas as orientações por e-mail, por WhatsApp e por Telegram, de como fazer o pagamento dessa contribuição, tá? Você pode fazer tanto pela vaquinha, tanto pelo procedimento padrão de fazer o Pix e encaminhar o comprovante para a gente também, que a gente aceita dessa maneira. Eu não vou me estender muito nesse assunto aqui agora, porque senão a introdução vai ficar muito longa, muito cansativa. Então consulte aí o meio de comunicação oficial, seu WhatsApp, seu Telegram, tudo, faça o procedimento. Quem ainda não está matriculado no curso e vai se matricular agora, através do link que está aparecendo aqui, toda a orientação de pagamento também está contida no link de inscrição. Faça a leitura com cuidado e faça o procedimento de pagamento, porque ele é o mesmo tanto para a inscrição quanto para a contribuição. Amigos, enfim, esses são os primeiros recados que eu queria trazer para vocês. Nas próximas aulas vamos trazendo novos recados, novas informações e novidade também sobre o andamento do curso, tá? Vou apresentar para vocês agora nossas aulas. Teremos aulas muito interessantes para começar hoje. Primeiramente, nós vamos ter a nossa amiga Zélia Madureira. A Zélia Madureira é uma aromaterapeuta do nosso curso, que ela também é uma voluntária. E ela dá, assim, vários conhecimentos básicos sobre a aromaterapia. E ela vai falar hoje sobre a aromaterapia pra gente, vai dar uma introdução do que é esse assunto e de como é importante ter ele aí aliado junto à naturopatia, que é o que vocês estão vendo aqui nessa mesa. Essa mesa é naturopatia pura, na minha opinião. A nossa segunda aula é com o nosso amigo e colaborador Paulo Sato. Ele vai ensinar a gente a utilizar o pêndulo hoje. Vocês já ouviram falar no pêndulo? O pêndulo é um aliado muito importante para quem quer melhorar e ter uma saúde de qualidade. E a nossa terceira aula vai ser com o nosso amigo Geovair Tomás, que também trabalha aí com muitas terapias, muitas coisas, que vai falar pra gente hoje dos 7 grupos alimentares que estão aqui na mesa e ele vai trazer aí um bom conhecimento pra gente. Estão preparados? Vamos começar o nosso curso? Um grande abraço para vocês e um bom dia. Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está me vendo, mas eu sou o Paulo Sato e há uns 5 anos atrás, há 5 anos da eleição, 5 anos atrás, eu procurei o Padre Ticão e fui falar com ele, porque ele era o padre líder aqui da Zona Leste, tinha levado a USP Leste para lá, fez mais de 30 mil casos, fez o hospital do bairro, e é uma pessoa líder que era o líder da comunidade. Falei, vou conhecer esse cara. Eu pensei, vou conhecer essa pessoa, e fui lá conhecê-lo, e aí, trocando conversa, eu falei para ele, como todo mundo pensa que doença é que é saúde. Quando você vê a palavra saúde, substitua a palavra por doença, que dá certo. Por exemplo, todo mundo vai falar, vou fazer investimento em saúde, vou construir tantos hospitais, eu vou contratar tantos mil médicos. Quando médico nunca teve uma aula de saúde durante o curso de medicina. Então, se é saúde, como é que ele é um profissional de saúde se nunca teve uma aula de saúde? Da mesma forma que existe então, milhões de cursos de doenças que aprende-se, todos os profissionais tratam de algum problema que a pessoa tem, ou seja, tratam de alguma doença que a pessoa tenha. Se trata da doença, não é a saúde, porque se a pessoa tratasse da saúde, não iria nunca precisar tratar a doença, porque ele nunca iria ficar doente. O Padre Ticão achou muito interessante isso, e é verdade, ele viu que isso é uma realidade de mundo. Aí ele chegou e pediu para me fazer palestra. Eu comecei a vir fazer palestra. Quando chegou na terceira vez, já tinha mais de 300 pessoas. Aí ele se animou, começamos a fazer um curso de saúde. Aí, semanalmente, nós começamos a fazer alguma aula
sobre os temas que a comunidade mais precisava. Então, como nós vamos começar esse curso 2022, então vocês escrevam no WhatsApp, original aí para o Guilherme, e aí a gente já fica sabendo, a gente prepara as aulas para o seu problema. Então, se você quer que fale de algum tema, seja amigo, pode ser qualquer tema, e nós já repassamos essas aulas em quase todos os temas, praticamente dessas doenças que eles chamam de autoimune, por exemplo, diabetes. Passou centenas de pessoas no grupo que nós fizemos de diabetes, e 100% curados. Fala, mas diabetes não tem cura. Não tem cura para a medicina, porque é a indústria mais lucrativa do planeta. Nos Estados Unidos é 245 bilhões de dólares, ou seja, é mais do que o PIB de mais de 80% dos países do mundo. Então não vai ter cura mesmo, mas quem seguiu a nossa orientação foram curados. Aí câncer, 97% morre, mas na nossa experiência mais de 90% é curado. E leva-se em consideração que a gente só pegou gente de câncer terminal. A maioria que se não tiver câncer terminal, se a pessoa não submeteu a nenhuma biópsia ou nada e foi diagnosticada de câncer, aí é bem rápido a recuperação. Mas chega para a gente e é gente que está bem mal. Mas mesmo assim, a gente conseguiu reverter a maioria das pessoas, pelo menos, né? E daquelas que são desenganadas pelos médicos. E assim todas as doenças. Essas outras doenças aí que o pessoal fica tomando remédio direto, que é pressão, colesterol, não sei o quê, isso daí... Se tratar da saúde, o que a gente parte do princípio. Hipócrates falou um negócio, que seu alimento seja o seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento. Acontece que todos os médicos sabem disso, mas os que sabem o significado dessas palavras não chega a 0,1%. Não chega a 0,1%. Por quê? O que significa? Que se a pessoa estiver com equilíbrio nutricional, ela nunca ficará doente. Nunca. Não pega nenhum tipo de doença, nada. Não pega nem gripe, nem nada. E se já estiver doente, equilibra a sua nutrição e você se livra de todas as doenças. Você equilibra a sua nutrição e esse equilíbrio é individual. Esse equilíbrio é sempre individual. Não tem uma fórmula mágica para todo mundo. Tem a fórmula única para você. Então, mas se você souber as variantes, aí você acha a sua. E a gente vai ensinar também você a conversar com o seu espírito. Não existe nada, ninguém, nenhum laboratório, nem um médico, nem um instituto de pesquisas de saúde, não existe, ou de doenças, não existe ninguém que vai saber ou vai mais de você do que o seu anjo da guarda. Então, se você conversar com o seu anjo da guarda, ele vai te orientar. Então, nós vamos ter na primeira aula que nós fazemos, normalmente eu ensino as pessoas a usar o pêndulo de anestesia, que o pêndulo é isso aqui, tá? Então, isso aqui qualquer pedaço de pedra amarrado num barbante virou o pêndulo. E o pêndulo é uma maneira que o seu anjo da guarda conversa com você.
Então é só saber usar isso aí, pronto. E aí a pessoa fala, o que eu tomo? Pergunta para o pêndulo. 90, pelo menos 90 ou mais por cento de todos os medicamentos que você está tomando, se tiver doente, se tiver qualquer doença, mais de 90% de todos os medicamentos que você está tomando, se você perguntar para o pêndulo se deve tomar ou não, se faz bem para a sua saúde ou não, o pêndulo vai dizer que não. Então você está fazendo errado. Outra coisa que o Hipócrates disse, outra frase de Hipócrates, é que todas as doenças começam pelo intestino. Se todas as doenças iniciou pelo intestino, então a gente vai estudar ou vai orientar a manter o intestino limpo. E como manter o intestino limpo para que você não tenha nenhuma doença. Tenha o intestino limpo, você não vai ter nenhuma doença. E porque se todas, isso é só ter isso aí, isso é muito simples de fazer, que existe água. Só beber, só trocar da sua água, você já vai facilitar. Existe um monte. Então, aí o pessoal vai para a internet, eu fico vendo, fala para trocar, procurando aqueles negócios de água e tudo. Não, tem ciência em cima disso. Tem muita ciência hoje, tem muita ciência nos tratamentos de água. Então, não adianta ficar comprando nada pela internet. Não recomendo comprar nada. Se for de doença, compre lá na internet, que você já sabe, o seu médico recomendou que existe. Mas qualquer coisa para a saúde, não compre na internet, nada. Principalmente porque as coisas boas não têm registro, não tem certificado, não tem garantia, não tem nada. Tem que ter a confiança do fornecedor e isso, você tem que só confiar no fornecedor. E ser com o produto correto, porque infelizmente, a nossa indústria, a indústria que ele chama de saúde, que na realidade é a indústria de doença, que é só doença, ela não vai querer que as pessoas usem nada que possa ajudar a curar da saúde. Então, eu estava vendo outro dia, até o Tom Cavalcanti gostou tanto do texto escrito pelo Cortella, que ele fala, tire a primeira pedra, quem tem solução para o problema do Covid no mundo. Nós, na comunidade de São Francisco, lá a comunidade do Padre Ticão, nós sempre estivemos, não morreu nenhuma pessoa, zero pessoa de Covid, quem nos procurou? Milhares de pessoas, não foi uma nem duas, são milhares de pessoas e não morreu ninguém. Nós sim temos a solução. Eu estava falando que os remédios que têm solução, e muitas vezes até de forma simples, não tem registro, são até proibidos pelo Anvisa, pelos órgãos porque o Anvisa, esses órgãos são todos montados pelos laboratórios, pela indústria de doença. Nenhum é montado para ajudar você. Ninguém faz. Os laboratórios gastam bilhões de dólares anualmente, centenas de bilhões de dólares anualmente em pesquisas para criar um medicamento que cria dependência da pessoa àquele medicamento. Hoje, por exemplo, século XXI, no século XXI subiu mais de 600% o número de pessoas com depressão. E os remédios para depressão, todos eles, tem 12 que eu conheço, todos à base de serotonina, ou seja, e que vai aumentando ao longo dos anos, tal qual os remédios para diabetes, que tem dezenas aí, toda a mesma coisa, e que vai fazendo só criar dependência das pessoas ao medicamento. Então,
ou seja, você está tratando você aqui, qualquer pessoa doente, ele trata da doença. Como trata da doença, quando você tratar, o que é tratar? É cultivar. Você vai tratar de uma criança, né? Você vai fazer a criança crescer. Você vai tratar de uma planta, joga água nela todo dia, a planta vai crescer e vai ficar grande, vai até uma sementinha lá pequena, fica jogando água, vira uma árvore grande e tudo das pequenas você trata, de tudo que você trata cresce. Então o médico sempre é instruído, fala, vamos tratar do seu problema, vamos tratar da sua doença. Ele falou a verdade. O médico sempre vai falar a verdade para você. Você que entendeu que ele vai eliminar a sua doença. Ele não falou isso, eu vou te curar. Ele não fala isso. Ele falou que vai tratar da doença. Como ele vai tratar, ele cumpre o que ele falou, que vai tratar, ou seja, vai fazer a sua doença crescer ao longo dos anos. O que nós fazemos no nosso curso é ensinar a você mesmo, eliminar todas as suas dores, a sua doença e tudo. E a gente fica com o telefone disponível sempre, pode nos procurar. E eu tenho visto aí, até pelo celular, a gente consegue eliminar as dores das pessoas. E aí um monte de gente, porque a gente trabalha com o melhor do melhor da ciência do século XXI, do melhor. Nós não temos preconceito contra nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de tecnologia. Nós não temos esse problema. Então pode nos procurar, não importa a sua doença, não importa o seu problema, que a gente tenta minimizar ou curar. Normalmente a gente cura a maioria dos problemas. Se for dores localizadas, eu sei que a gente cura bem rapidinho todo tipo de dor. Isso aí, então eu vou no lugar, igual agora acabei de voltar da praia, eu via gente lá com dores lá e tentando ver, eu chegava pensando, até por experiência, para ver como é que funciona isso, o pessoal saía sem dor, conversava um pouco, só o fato de a gente começar a conversar, falando, a senhora falou, nossa, você estava conversando lá com a minha sobrinha e tirando a dor dela, até a minha dor estava sumindo, né? Quer dizer, não sei se é do impacto de que existe essas energias, que a gente trabalha com elas também, com a própria energia que existe no planeta. Então, eu queria passar esse recado, assiste às aulas, peça para a gente abordar um tema que você tenha e que a gente quer que seja abordado na aula, e aí a gente prepara. Vai ser eu vou dar uma aula cada 2 aulas por mês, talvez, ou uma ou 2 aulas mensais, dependendo da necessidade, mas a gente vai tentar fazer isso. E aí, para quem mora aqui na Zona Leste, nós vamos fazer uma aula por mês presencial, e aí é uma aula presencial. E de antemão eu já aviso, quem vem na minha aula presencial, por favor, não usa máscara, que não existe nada, mas nada que prejudique mais sua saúde do que o uso de máscara. Você pode observar que assim que começaram a usar máscara, todas as farmácias do país, em média, pelo menos na média, dobrou o faturamento. Eu não tenho muita amizade com muitos farmacêuticos não, mas eu tenho dois farmacêuticos, um lá na Vila Guarani e outro na Vila Mariana, em que são donos, porque hoje a maioria tem meia dúzia de farmácia num raio de 500 metros do lugar que eu moro. E eu conversei assim, você conversa com os balconistas ou tudo sem, lá, mas eles falam, realmente o movimento ficou muito grande. Mas esses donos de farmácia, eles me disseram assim, não,
Isso aí não é verdade. A minha farmácia triplicou o faturamento. Triplicou. Por que triplica o faturamento? Porque o pessoal está usando a focinheira. Essa máscara, não existe nada, mas nada que prejudique mais a sua saúde que usar a máscara. Não existe nada porque o gás carbono fica, um percentual dele permanece na sua máscara que você inspira de volta. Não existe nada que acidifica mais as células. Eu vou mostrar isso, eu quero mostrar na primeira aula. Na primeira aula eu quero mostrar ao vivo, eu estou falando isso, mas aí qual a prova científica? Eu vou mostrar ao vivo quanto prejudica, o quanto acidifica. Isso com água com gás. Água com gás ou água sem gás. Essa água eu gosto de mostrar, a água da Coca-Cola ou da Nestlé, que são as duas maiores indústrias, entre as duas maiores indústrias de alimento do mundo, e que tem o rótulo errado. O rótulo da água com gás tem o pH 4 e o rótulo está escrito 7,32. Por que tem o pH 4? Porque colocou a máscara na água. É a mesma coisa que faz no seu corpo. Isso aí vai abaixar a sua vida em uns 10 anos. Você está com medo de morrer? Você vai morrer, fica usando máscara, você vai morrer 10 anos antes do período que você está. A expectativa de vida dos médicos cirurgiões nos Estados Unidos é 20 anos a menos. É 20 anos a menos que a média da população. Então, por quê? Porque eles têm que trabalhar de máscara o tempo integral. Eles são obrigados. E a ferramentista, a mesma coisa. A enfermeira fica passando as ferramentas, dando apoio. São as pessoas mais importantes, são as pessoas que salvam vida. Faz cirurgia, as primeiras que morrem. As primeiras que morrem. Aí você, que não tem necessidade nenhuma de fazer isso, que você não está salvando vida, você não está fazendo nada, você está se matando. Você está se matando ficando usando máscara. Então, eu vou fazer uma aula onde vou mostrar o quanto é prejudicial, porque além de não porque acidifica e não deixa desacidificar tão fácil. Então, eu estava falando que eu ia ensinar você a conversar com o seu anjo da guarda. Todo mundo tem um anjo da guarda que foi designado por Deus, por outros espíritos, para te proteger. A única função do seu anjo da guarda é te proteger. Então ele te avisa, ele interage com você, ele está sempre, você não sabe, mas você tem. Eu tenho um que está comigo aqui e vai me proteger. Agora, como é que os problemas todos Então, essa aula mais importante, falo assim, na primeira aula eu ensino as pessoas a usar o pêndulo. A única coisa que você tem que ser honesto, tem que ser honesto, você não pode influenciar o pêndulo, segura o pêndulo firme. Para quem não tem prática, pega um papel branco, faz um risco reto e coloca o pêndulo em cima. Ele vê que ele vai acompanhar o pêndulo, o papel. E aí, se virar o papel, à medida ele vai continuar acompanhando aquele risco. Pronto, tá aí. E aí ensina ele fazer. Eu ensinei o meu a fazer sim, é assim, né? Quando eu faço sim, quando eu faço não, é não. Então, o sim meu vai ser para frente e para trás, e o não, não. Quando eu quero para todo mundo, o meu pêndulo gira para um grupo de pessoas. Não vai dar 100% naquele grupo de pessoas, mas mais de 90% vai ser positivo, ele vai girar redondo. E quando é negativo, vira do sentido horário, o meu pêndulo gira, ou sentido anti-horário, quando é não. Então, qualquer coisa que você tenha, não importa o que seja, você pergunta para ele. Por exemplo, aqui eu tenho um café aqui, um copinho de café com açúcar.
Então, se esse café faz bem para a minha saúde, não faz. Porque ele, na realidade, eu já tomei, faz bem, muito, muito doce. O café, o açúcar é sempre ruim. Em qualquer situação, açúcar é um alimento que não serve para nada, você não tem e é ruim, e esse café faz mal. Eu tenho aqui um óleo essencial de palma rosa. Aí, se eu pergunto se esse óleo faz bem para a minha saúde, ele balança nesse formato, sim. Isso em todas as coisas. Se você colocar um remédio e a quantidade também. Ô Guilherme, por favor, para mim, traz essa água aí para mim. Essa que você trouxe. Aí eu mostro qualquer coisa e a quantidade também, tá? Então você tem aqui, o Guilherme trouxe essa água aqui, essa água faz bem para a minha saúde? Tá? A água faz bem para a minha saúde, como faz bem? A água faz bem para a saúde de todo mundo? Todo mundo precisa beber água e água faz bem para a saúde de todo mundo. Ele gira. Agora, para mim, todas as vezes que vai mudar, quando você vai usar o pêndulo, você não pode estar com braço cruzado, pernas cruzadas ou qualquer coisa que ele inverte o resultado. Você precisa estar limpo. O que você precisa fazer? Limpar a sua mente. Você tem que aprender um pouco de esvaziar a mente. Porque você tem que fazer a pergunta, pode ser pergunta mentalmente, e pergunta mentalmente, esvazia a mente, que aí ele vai dar a sua resposta. E segura o pêndulo firme e pergunta. Isso aqui é que nem andar de bicicleta. Tem gente que pega, tem uma garota aí que pegou e comprou o pêndulo e começou a treinar. E aí me inscrevia todo dia, ela assistiu uma aula, das aulas primeiras, que é a minha primeira aula, eu sempre ensino que você precisa saber usar o pêndulo para tudo. E aí ela começou a tentar usar o pêndulo ela não se mexia. E ela me escrevia me xingando. Eu falava para ela, tá. E aí ela me escrevia me xingando. Passados uns 10 dias e todo dia ela tentando, o pêndulo dela começou a mover. E aí ela me escrevia também direto, descobrindo as coisas que ela descobriu. Que a saúde dela não estava bem, porque tinha coisa que ela achava que era a melhor coisa do mundo. Porque não existe alimento bom para todo mundo, não existe comida ruim para todo mundo, tá? Não existe. Todas as comidas têm o seu aspecto positivo, negativo, e para você individualmente é o que precisa fazer. Por exemplo, essa água é boa, tá? É boa para mim, mas bebendo 2 litros dessa água por dia é bom? 2 litros, a água é ótima para mim, essa água aqui. Agora, todas as vezes que for fazer outra pergunta, se der uma limpada no seu pêndulo, tá? Beber 5 litros por dia dessa água faz bem para mim? Já não faz bem. 5 litros aqui, 5 litros não. 5 litros já não essa água já não é boa. Então, até a quantidade para você tomar, porque a maioria fala, tem uns remédios que vai tomar, quanto que eu tomo? Aí nesse negócio que eu vi, isso aí quando eu era criança mesmo, eu estou falando mais de, digamos aí, 55 anos atrás, tá? Saiu uma reportagem numa revista chamada O Cruzeiro sobre um tal Dr. Fritz. Dr. Fritz que se incorporava no Zé Arigó.
lá de Minas. E tem um repórter dessa revista que passou alguns meses lá na cidade lá do Zé Arigó, acompanhando os trabalhos e acompanhando depois, acompanhando os pacientes dele até a casa dele, pessoas que moravam perto da cidade, que ia. Aí eu me recordo lá de uma pessoa, mais de uma pessoa, várias pessoas, em que a pessoa vai com a receita lá do que o Dr. Fritz prescreveu e vai para casa. Quando chega em casa tem a receita do médico. Fala, eu estou tomando esse remédio que o meu médico mandou eu tomar faz 20 anos. Faz 20 anos que eu estou tomando, só que continua doente. Aí vem o Dr. Fritz, manda ele tomar o mesmo remédio, exatamente o mesmo, só que aí vai ver direito, a dose é 10 vezes mais que ele estava tomando, 10 vezes menos. Toma 10 vezes mais, aí passa um tempo, a pessoa está curada, não precisa tomar nenhum remédio, nada, porque aquele remédio, o remédio estava certo, a dose estava errada, e a dose da bula, dos laboratórios, que ia criar, tá? Então, aí evita. Coisas ao contrário também, a pessoa chega em casa, o Dr. Fritz mandou tomar esse remédio, o mesmo que o médico mandou, só que eu tomei uma e eu quase morri, aí eu não tomei mais. O cara tem até o remédio em casa, só que vai ver lá, ele tem que cortar aquela pílula em 8 vezes lá e tomar só 1/8 daquela quantidade que tem. Então, esse negócio, o pêndulo vai determinar até a quantidade, quanto você pode. Você tem que só saber perguntar, a pergunta tem que ser sim ou não, e a resposta, pergunta positiva, sim ou não. E você precisa ser honesto e treinar, só treinar, que nem andar de bicicleta, quanto mais anda, melhor fica. Eu estava falando, eu vou mostrar para você o celular. Isso aqui é um celular comum. Aí, esse celular faz bem para a minha saúde? Não, o celular faz mal. O celular seu faz mais mal para você do que você imagina. Por isso que o Steve Jobs, que criou isso aqui, ele sempre falou, nenhum repórter, por interesse econômico, ou se alguém perguntou, ninguém perguntou, que ele, de livre, eu vi duas apresentações dele, ele falando que meus filhos nunca pegaram o iPhone que ele tem. Ele criou o iPhone, mas meus filhos nunca pegaram. Ele falou, ninguém perguntou por quê. Eu não vi ninguém, repórter lá, aquele monte de milhares de repórteres, o Steve Jobs é o Steve Jobs, está dando entrevista coletiva e ele falando sem ninguém perguntar que os filhos dele nunca pegou isso. Agora, esse aqui é o celular da minha amiga Azélia, que é a nossa professora de aromaterapia, e o celular dela não presta para ela e para ninguém, tá? Aí se pergunta se esse celular faz bem para todo mundo, ele gira ao contrário, faz mal para todo mundo. Então esse celular faz mal para todo mundo. Agora, o meu celular faz bem para a minha saúde? O meu celular faz. Qual a diferença? A diferença é que o meu tem um protetor. O protetor disseram que elimina, que o celular tem a frequência, tem 4.000 Hz de frequência. O celular tem. Existe um hertímetro, eu vi isso aí, um cientista do Japão, ele pega e fala, vem cá, ele colocou o hertímetro em cima, tem que tocar, ele toca assim, é um negócio assim que toca no celular, aí já marca a quantidade de hertz, vai lá, 4.000 Hz, e o corpo humano tem 80 Hz abaixo,
Então, para compensar isso aí, ele gasta muita energia. Ele gasta muita energia do corpo para ficar consertando os átomos do seu corpo. Os seus átomos, eles são a extrema baixa frequência, 80 Hz de frequência, contra 4.000 Hz, que é a média que dos celulares tem. Os celulares iPhone, esse do Steve Jobs, esse é mais alto ainda. Então a gente vê quanto melhor o produto, parece que faz mais mal para a saúde. Esse 5G que está chegando aí, pior ainda. Então quem quiser usar, que tenha esse celular, de ver, faz mal, ele não tem nenhuma proteção. É só um chipzinho que você pode adquirir. Aí tem o telefone, depois botar o telefone da Regina, que é 11 97077 7822. De novo, é 97077 7822. Compra esse chipzinho. Se tiver criança usando, pior. Uma das grandes causas de ter, assim, cresceu 600% nesse século, em 20 anos. O que não tinha no século 20? Não tinha isso aqui. Com certeza não existia. Isso aqui não tem 20 anos de idade. Depois que inventaram o smartphone, existia aquele celular analógico na década de 90, que foi o celular analógico, foi colocado, mas aqueles lá trabalham com 900 Hz de frequência, 700 ou 900 era a banda dele. Esse aqui é acima de 4.000 Hz, é outra coisa. Então isso aqui está prejudicando a humanidade e muito. Agora, como é que fica livre? Principalmente crianças, principalmente jovens, adolescentes, estudantes, todos eles que ficam com o celular na mão direto e fica. Aí depois tem depressão, cresceu, não tinha. Todas essas doenças, autoimune, diabetes, por exemplo, explodiu, e um monte de doenças, até câncer e tudo, está explodindo. O que é um câncer, por exemplo? Anomalia das células, células em dissonância. O que faz as células ficarem em dissonância? São exatamente essa frequência. Vocês vão ver e vão assistir a explosão de todas as doenças com esse 5G que está entrando. O 5G vai aumentar tudo. Existe até um cientista, escritor, oncologista, que chama Thomas Cowan. Esse Thomas Cowan escreveu alguns livros, ele gravou até uns videozinhos que muita gente já viu. Ele fala que essa aqui é a primeira cidade do mundo que teve 5G instalado, a primeira no planeta, todinha em 5G, foi Wuhan, o local que nasceu o vírus. Logo que saiu 5G, apareceu o vírus lá. E o primeiro local na Europa, no mundo, primeiro local, uma área grande que teve o 5G, foi o norte da Itália, exatamente onde explodiu o Covid. Onde explodiu o Covid foi exatamente o norte da Itália. Então ele fala que isso devido a excremento das células contaminado, o vírus é um excremento de células, e como as células ficou contaminada, fez o excremento que é exatamente esse vírus. Depois o próprio corpo humano se ajusta a esses problemas. Não é todo mundo que fica contaminado, não é todo mundo que vai pegar o vírus, nem é todo mundo que morre, mas o início ela desce dessas frequências do celular, dessas ondas eletromagnéticas desconhecidas, que no caso 5G é um negócio ainda desconhecido, que todo mundo se adaptou ao 4G, mas de certa forma que dá. Então, não custa nada, eu falo isso, é investimento em saúde. A nossa aula
Tudo que a gente vai indicar é para você não ter, não vir a ter. Existe algum trabalho científico nisso aí? Não existe nenhum trabalho de saúde no planeta. Não existe nenhuma coisa que cura, nenhuma coisa que evita-se que a pessoa tenha doença, existe algum trabalho científico. Não existe jamais, porque não é interesse econômico e, pelo contrário, não tem, pelo contrário, evita-se que as pessoas fiquem doentes, evitar-se que as pessoas fiquem doentes não é o foco dos laboratórios. Os laboratórios, como eu disse, gastam bilhões e bilhões em pesquisa para manter as pessoas doentes. Então esses remédios de farmácia não valem nada? Não vale nada. Nenhum remédio de farmácia. Nas farmácias eu compro bastante complementos alimentares. Eu indico para as pessoas complemento alimentar. Eu fico vendo que a pessoa tem, porque todo mundo está doente, mas eu como bem, eu como arroz, feijão, a salada, o bife normal de todo mundo. Falta nutrientes aí, falta, porque você precisa de pelo menos 70 nutrientes diferentes, minerais que tem no corpo. Muitos dos minerais é traço. Você precisa de relação 1 para 1000, 1 para 500, 1 para... Então, essa relação que precisa ter em equilíbrio. É por isso que as pessoas ficam doentes. O que vai indicar se você deve ou não tomar sempre é o pêndulo. Então, o pêndulo é o seu guia. Não existe laboratório no mundo que vai saber de você, aqueles resultados que você vê, que faz aqueles tipos de exame, pode jogar fora. Esquece, pode jogar tudo fora. O pêndulo é, de longe, o mais importante. Existe algum estudo científico? Não. Faz na prática para ver e pronto, e você livra de todas as doenças. Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos iniciando mais um ano letivo, agora 2022, com o curso de naturopatia, com tantos colegas, tantos professores maravilhosos, e eu vou dar a aula de aromaterapia. Procurar trazer bastante novidades para vocês, ideias de como utilizar essa terapia maravilhosa. Primeiro eu vou falar um pouquinho de mim. Sou tecnobióloga, formada há muitos anos. Gosto muito de biologia, interação com a natureza, pesquisas de campo, gosto de fazer minhas pesquisas assim por mim mesma, sou independente nessa parte, gosto de fotografar elementos da natureza também e trazendo na aromaterapia uma das técnicas que eu mais me apaixonei. São várias técnicas que eu trabalho entre terapias alternativas, integrativas. E também sou palestrante, professora de aromaterapia, às vezes entro um pouquinho no assunto da naturopatia também, mas principalmente aromaterapia. Trabalho em 3 clínicas diferentes aqui na Zona Leste de São Paulo, conseguindo auxiliar muitas pessoas em diversos problemas de saúde, ou então especialmente na parte preventiva. E tem uma empresa, Zélia Aron. A Zélia Aron, ela tem produtos de aromaterapia, como óleos essenciais, são produtos de tratamento para a saúde, tanto preventiva quanto de estética e entre outros produtos. Aqui no caso eu vou mostrar para vocês um dos medicamentos da aromaterapia. A aromaterapia são técnicas indolores. Então se utilizam agulhas, aqui no caso, por exemplo, é um roll-on, onde tem uma sinergia, que é a mistura de vários óleos vegetais e essenciais, e que você tem uma esfera aqui de aço na ponta e você aplica nos pontos reflexológicos, em vários pontos, tratando emoções e tratando problemas físicos também. Então agora eu vou falar o que é a aromaterapia. Existem 29 práticas integrativas aprovadas pelo SUS desde março de 2018. Inclusive, a aromaterapia é uma delas.
ela é holística e integrativa porque existem sim estudos científicos comprovando sua eficácia. Mas pergunta-se por que, utilizando os óleos essenciais naturais, não se pode patentear? Porque produtos da natureza não podem ser patenteados, porque a criação foi de Deus. Então, quem faz esse tipo de pesquisas, às vezes é por interesses, talvez pelo próprio produtor de óleos essenciais, mas existem sim diversas pesquisas a respeito de óleos essenciais. Eu gosto de acompanhar semanalmente as revistas científicas, que toda semana vem pelo menos uma atualização sobre óleos essenciais, isso é muito bacana. Existem agora em média uns 500 tipos diferentes e tem empresas que trabalham com esse tipo de pesquisas para poder conseguir termos mais óleos essenciais. Porque cada país, cada local tem as suas plantas específicas. Mas são todos os tipos de plantas? Não, são as plantas apenas aromáticas. É utilizado desde o Antigo Egito, há mais de 6.000 anos, pelos Vedas na Índia também, há praticamente 7.000 anos já tem registros a respeito da utilização da aromaterapia, dos óleos essenciais, nos tratamentos para a saúde e estética, inclusive embalsamamento de múmias, mas também registros tem também na medicina tradicional chinesa e de todos os continentes tem alguma coisa que alguns relatos ou pelas pesquisas que as pessoas fazem através do tempo que são utilizadas. Os antigos médicos, eles utilizavam sim as plantas aromáticas para fumigação, eles utilizavam para problemas de saúde também, para prevenção, para pandemias que sempre existiram, e esses aromas estão presentes na parte histórica de todo o planeta. Inclusive nas escrituras, muitos são citados óleos essenciais que já eram utilizados, já eram considerados preciosos, mas ainda não tinha esse nome aromaterapia. Quando surgiu esse nome aromaterapia? Em volta de 100 anos atrás, através do perfumista químico René Maurice Gattefossé, ele tem um laboratório próprio e ele nessas pesquisas ele teve uma explosão. Essa explosão, ele praticamente perdeu os braços dele, teve uma infecção muito grave, foi tratado com os médicos convencionais, a infecção não parou mesmo assim com os medicamentos da época e ele resolveu pesquisar uma forma de melhorar a sua enfermidade. Ele pegou o óleo essencial de lavanda de altitude, né, que nós vamos falar numa aula especificamente sobre as lavandas. Ele utilizou e ele percebeu que além de ter evitado as dores, né, aliviou as dores em poucas horas e começou a perceber a cicatrização muito rápida. Em uma semana depois que ele ia fazer inclusive a amputação dos braços, ele não precisou, passou em consulta médica e o médico percebeu que ele tinha melhorado. Falei, o que você fez? Ele falou, foi esse óleo essencial de lavanda. A partir daí, ele ficou tão admirado com os resultados que ele passou a fazer essas pesquisas, especificamente do óleo essencial de lavanda, chamando outros colegas de profissão, também cientistas, pesquisadores diversos, médicos, para poder perceber e também pesquisar, para poder praticar em outros casos. E passou a escrever artigos sobre esse assunto em revistas, em jornais e depois começou a escrever livros a partir desses artigos, entre outros colegas também, tanto para poder melhorar a parte física de todo tipo de enfermidades, na prevenção também, como da parte mental. Inclusive existem médicos psiquiatras na época que conseguiram fazer esse tipo de pesquisas, até inclusive em hospitais psiquiátricos, tendo assim resultados excelentes. E também com a parte emocional foi bastante citada, porque muitas doenças vêm a partir de problemas emocionais não tratados e as pessoas vão deixando de lado, e quando vai ver, a maioria dos problemas de doenças vem também de origem emocional e, claro, de não cuidar bem do seu organismo, né? Então, você tendo essa prática
Você conseguindo saber o que melhor para a sua vida, tanto de alimentação, quanto de esportes, quanto de atividades do seu dia a dia, e você aliando com o tratamento da aromaterapia, você consegue melhorar essa parte emocional, você consegue melhorar a sua qualidade de vida. Tão buscado hoje em dia, as pessoas vão se perdendo porque não sabem mais que caminho tomar. Então, assim, eu fiz para vocês, inclusive, essa carta, né, que vai fazer parte da apostila. Eu gostaria que vocês tivessem um caderno para anotar as dicas, porque as dicas de óleos essenciais eu não vou colocar nas cartas. Durante esse ano, eu vou, a cada 15 dias, nós vamos ter uma aula de aromaterapia, onde eu vou falar de óleos essenciais e óleos carreadores, e das formas que vocês vão poder utilizar para poder utilizar de forma correta e segura. Apesar de ser produtos naturais, por que a questão da segurança é importante ser falada? E eu vou falar isso em todas as aulas. Porque são produtos muito concentrados. Os óleos essenciais são extraídos de plantas aromáticas, de formas corretas através não é de qualquer forma, tem gente que faz um óleozinho caseiro, sim, ele tem quantidade de óleo essencial, mas existem regulamentação. Na Inglaterra, o Instituto de Aromaterapia Internacional é o que regulamenta a produção de óleos essenciais para que tenha um padrão, e os atendimentos também. Os meus atendimentos clínicos, eles seguem esse padrão inglês. Embora existam duas frentes, que é a francesa, que trata a parte médica e veterinária, a parte inglesa, que estuda a parte estética e o bem-estar em geral. Agora eu vou falar o conceito do que é aromaterapia. Aroma significa um agradável odor e terapia significa tratamento, e terapia de aromas. No caso, seriam óleos essenciais. Então, é utilizado esses óleos essenciais no tratamento de diversos tipos de enfermidades emocionais, físicas, inclusive mentais e até espirituais. Então, é a busca de cura de doenças, utilizando esses óleos essenciais que foram extraídos de plantas aromáticas, como folhas, flores, raízes, caules e resinas também. São destilados, são produtos destilados, não são feitos apenas assim, como só misturando, por exemplo, um extrato feito em casa. Não, é diferente. Eles passam por processos de destilação em máquinas especiais para poder extraírem todas as propriedades dessa planta. Então, óleo essencial é outro, inclusive, que as pessoas não entendem. Não é um óleo vegetal, ele não tem estrutura de um ácido graxo. Óleo essencial é a abreviação de óleo quintessenciado. E o que é quintessência? A mistura a união de 4 elementos da natureza, que sem isso a vida não existe. O que é? A água, a terra, o sol e o ar. E o quinto elemento seria a união desses 4 elementos, que chama-se quintessência. Então, existem sim nos animais, em todas as plantas e em todo o ser humano. Sem isso não existe vida. Então, fizeram de uma forma as extrações para que as plantas tivessem as mesmas propriedades de quando ela está viva. Então, é chamado de a alma da planta está preservada nesses vidrinhos, mas de uma forma bastante concentrada. E o que nós precisamos aprender na aromaterapia é utilizar de forma correta a mistura desses óleos essenciais, ou então utilizar cada um deles. Qual é a forma de utilização para prevenção de doenças físicas, mentais e emocionais? Então, eles tem nanopartículas. Cada óleo essencial, ele tem as nanopartículas dessas plantinhas, que vêm de pequenas vesículas das próprias plantas. Elas armazenam esses óleos em suas plantas como defesa para elas mesmas. A planta não sai do lugar, ela necessita que você cuide, ou então a natureza vai cuidar. Como você vai fazer se tiver, por exemplo, um predador, não é verdade? Ela exala esse aroma, inclusive para as próprias companheiras plantinhas. Então, ela tem esses mecanismos de defesa. E nós estamos utilizando seus mecanismos de defesa em nós mesmos, nessa prevenção e nesses tratamentos.
Qual a quantidade de utilização de plantas? É a mesma entre todos os óleos essenciais? Não. Cada óleo essencial tem uma forma de cultivo diferenciada, cada país também vai produzir uma planta diferente, por exemplo, mesmo que seja uma lavanda numa Europa, por exemplo, né, que tem os melhores marcadores, né, de melhores produtos de lavanda. Por exemplo, a lavanda brasileira também tem excelente qualidade, mas não tem as mesmas propriedades da lavanda que tem na Europa. Então, há diferenças pela quantidade de sol, pela quantidade de chuva, o tipo de solo, o tipo de ar, a forma que foi cultivado, a forma que foi extraído, a forma que foi destilado, embalado para chegar até você. Mas são bastante concentrados, então você tem que usar sempre diluído. Ele não se dilui em água, então é um produto hidrofóbico. Ele se dilui em outros óleos chamados carreadores, que não tem cheiro, no caso, né? Nós vamos falar em uma aula posterior sobre esses óleos, e também dilui em álcool. Ele não tem estrutura desse ácido graxo, que são os óleos, no caso, vegetais extraídos de sementes. Eles são diferentes, eles são mais uma aparência, por exemplo, de um álcool, porque eles são voláteis, eles evaporam no contato com o ar. Então, através dessa forma que são feitos diversos tratamentos. É utilizado na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, é utilizado em todo o mundo para diversos produtos, inclusive medicamentos. Antigamente se utilizava até para embalsamar as múmias, então tem assim propriedades excelentes, enormes e maravilhosas. E a gente aqui está para ensinar sobre isso daqui. A diferença de óleos essenciais e essências eu acho muito importante. Quando as pessoas nos procuram, os aromaterapeutas, falam, eu comprei uma essência. É essência ou é óleo essencial? Qual a diferença de essência e óleo essencial? Essências são produtos sintéticos que tentam parecer com o aroma dos naturais, mas são feitos em laboratório. Já o óleo essencial ele é extraído de plantas, como eu já falei no conceito. Então, qual que é a diferença de tratamento? Total. As essências sintéticas, elas só têm aromas, você pode utilizar, por exemplo, num produto de limpeza para dar um aroma, tem gente que usa no sabonete, no produto de banho e etc. Mas ele só dá o cheiro, ele não tem nenhuma propriedade. Já os óleos essenciais, eles têm propriedades curativas, eles têm propriedades de tratamentos, não somente no corpo físico, mental, emocional, nos ambientes. Você sim pode utilizar para preparar, inclusive, seus produtos de limpeza que vão fazer um tratamento, vão às vezes espantar insetos, e cada um deles tem essa propriedade. Você vai fazer um tratamento integral sistêmico, porque você tem que ser visto como um todo. Como um todo? Você não é só uma perna, um braço, uma emoção, um olho, um nariz, não é isso. Você é um todo, nesse ambiente que você está inserido também. Você está nesse ambiente, por exemplo, familiar, de trabalho, é muito importante que você tenha essa consciência de você estar nesse ambiente e de uma forma prazerosa. A vida deve ser prazerosa, ela deve ser vista e sendo com alegria. Nós estamos aqui para aprendizados diversos. E você fazer o seu dia a dia melhor, por exemplo, com seus produtos de banho, seus produtos de tratamento do seu dia a dia, ele potencializa. Você faz, por exemplo, os produtos de tratamento de rosto, que são bastante eficazes, com efeitos colaterais positivos. A integração dos óleos essenciais na nossa vida é muito importante. Por exemplo, você faz o tratamento no âmbito físico, mas você tem, por exemplo, um benefício emocional. E se você for fazer o tratamento emocional, por exemplo, através de colares difusores, através de difusores de ambiente, difusores de tomada, existem vários produtos onde você pode utilizar no ambiente. Você pode fazer produtos como borrifadores de ambiente, os aromatizadores de varetas, e durante o ano eu vou mostrando diversos desses produtos para vocês e a forma de utilizá-los. Você vai utilizar não só para deixar um cheirinho gostoso, como a maioria pensa que a aromaterapia é, não. Você vai estar tratando esse ambiente e as pessoas que estão nesse ambiente também. Então, os efeitos colaterais são bastante positivos, desde que você utilize de forma correta essa diluição e principalmente para que você está utilizando esse óleo essencial.
Existem 3 formas de absorção dos óleos essenciais. No caso, pela inalação, eu vou mostrar aqui essa cabecinha aqui na parte interna. Você vai fazer a inalação desse óleo essencial e ele vai entrar pela sua narina. Ele tem essa parte aqui sem os cílios olfativos. Aqui, essa parte entra pelo bulbo, ele vai pelo seu sistema límbico. O que é o sistema límbico? Esse local que você tem a parte de dentro do seu cérebro, que tem diversas glândulas muito importantes que armazenam emoções diversas. Tem inclusive uma que eu gosto de citar, essa pequenininha aqui, ela inclusive armazena as emoções ruins que você teve na sua vida toda. Fica fácil você explicar a parte da aromaterapia nesse tratamento e esse acesso. Como você explica de uma forma mais simples? Quando você vai, por exemplo, na casa da vovó comer um bolo, na casa de alguém que tem um pedaço de bolo, você vai lembrar que você, nossa, que cheiro gostoso, vai, um café, se você gosta de tomar café, um chá. Você lembra daquele que você tomou um dia, pode ser da sua infância, que lembra uma pessoa querida. Então, é uma forma de armazenamento no seu sistema límbico dessas suas emoções e suas experiências de vida. Outra forma de absorção é através da pele. Nossa, mas como pela pele? É importante, inclusive, falar que tudo que nós ingerimos e passamos na pele, nos cabelos, interfere sim na sua saúde. Portanto, tome cuidado com o que vocês escolhem e prefiram produtos que sejam 100% naturais para que vocês não tenham algum problema de saúde no futuro. Às vezes até na hora, por exemplo, uma alergia, não é verdade? Aqui, por exemplo, eu trouxe aqui esse esquema aqui sobre as camadas da pele. Aqui é a superfície da pele. Aqui, no caso, nós temos os folículos pilosos, a parte mais interna da pele, e esse aqui é o manduíto lipídico, essa parte de gordura. Embora a gente fale sempre que gordura e água não se misturam, no nosso corpo é muito sábio, né? A natureza é muito sábia, nós temos essa parte aqui que tem como uma proteção da nossa pele, que já são as camadas musculares e que passa mais para frente para a corrente sanguínea. E esses vasinhos, eles passam justamente por aqui. Então, quando você passa um produto, por exemplo, um creme, no caso esse aqui é um gel facial, um tratamento para face, você vai passar na pele, ele sim, ele vai penetrar, ele vai passar através do manto hidrolipídico, que tem inclusive uma temperatura ideal, e como eu já falei que eles são nanopartículas, eles vão penetrar e vão fazer o tratamento, e vão para a sua corrente sanguínea, e você vai fazer esse tratamento tanto na superfície da pele quanto na parte interna. Então, você tem essas formas de absorção através da pele que sim, é muito interessante. Você vai fazer um tratamento, por exemplo, no âmbito físico, mas também vai interferir na sua parte emocional, na parte hormonal e ter resultados bastante positivos. Da mesma forma que eu falei da parte da inalação, você vai fazer a parte do tratamento, principalmente da parte das emoções, é mais na parte da inalação. Mas você também, se você precisar, ele vai também fazer na parte física, porque os óleos essenciais são imunomoduladores. E o que significa isso? Eles têm muitas substâncias fitoquímicas. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um estudo dos medicamentos químicos, por exemplo, eles têm de 1 a 4 substâncias apenas a combinação delas. Já os óleos essenciais chegam a ultrapassar 500, chega até 600, como o óleo de rosas, ele ultrapassa 600 fitoquímicos. Então, você vai tratar outros problemas de saúde. A média de 200 a 300 é mais comum. Então, você vai, por exemplo, tratar um problema de pele, mas vai tratar a parte emocional. Então, são chamados os cosméticos inteligentes. Você vai fazer a parte integrativa entre você mesmo. Então, você vai querer tratar a sua pele, mas a parte de que originou esse problema de pele também vai ser tratado. Isso é muito interessante, não é verdade? E a parte interna. No Brasil, ainda é proibida a ingestão de óleos essenciais. Então, já assinei, tem a parte do abaixo-assinado de todas das associações de aromaterapeutas para que nós possamos conseguir essa aprovação. Porque você pode fazer medicamentos com óleos essenciais, claro que eles sejam 100% puros, e eu vou explicar depois como eles fazem esse controle dessa pureza, né? Só você estar numa caixinha escrito 100% puro não quer dizer que seja puro. A adulteração que mais existe no nosso país, temos que ficar de olho.
Então você pode fazer, por exemplo, supositórios, você pode fazer, por exemplo, pomadas para internalizar, para problemas femininos através da vagina também. Tudo que você vai colocar dentro de você é uma forma de internalização. Então você faz vários tipos de medicamentos através de cápsulas, por exemplo, para ingestão. Então essas formas são as formas de utilização desses óleos essenciais. As características de atuações são, então, como eu já falei, a parte física, então você vai tratar problemas como efeitos bactericidas, virocidas, eles são carminativos, a lista é grande, eu vou até ler para vocês, não vou lembrar de todos. Essas propriedades fitoquímicas, elas atuam como anti-inflamatório, antifúngico, analgésico, sedativo, antibiótico, carminativo, antisséptico, antimicrobiano, antiviral, antirreumático, bactericida, descongestionante, diurético, expectorante, hipertensivo, hipotensivo também, revigorante, rubefaciente, estimulante e entre outros. Então, a lista de cada um deles, de como você pode utilizar, é muito grande. Então, cada aula eu vou falar para vocês para que serve cada óleo essencial. Por exemplo, eu tenho aqui um óleo essencial de alecrim, que eu vou especificar, por exemplo, se ele tem, você não vai poder utilizar em qualquer pessoa, porque uma pessoa que tem, por exemplo, hipertensão já não vai poder utilizar. Já uma lavanda que abaixa, por exemplo, a pressão sanguínea, você não vai dar para uma pessoa que tem uma pressão baixa. Então, tem que ter esses cuidados, sim, para você fazer as escolhas. Na parte psicológica, ele atua, sim, no campo emocional e na parte mental. Então, por exemplo, médicos podem utilizar, por exemplo, em seus pacientes, psicólogos ou como aromaterapeuta, através da psicoaromaterapia, nós podemos utilizar, auxiliando através de várias formas a melhora dessa condição emocional e mental desses pacientes. Então, eles podem regular, sim, essa parte emocional e diversas outras técnicas que eu fui aprender, inclusive você resgata traumas às vezes de uma infância, você pode tratar problemas que as pessoas às vezes nem sabem que tem ou nem se lembram mais. Então é bastante eficiente essa parte. E a parte energética, que eu sou apaixonada pela essa parte vibracional e energética, porque por esse nanopartículas, eles entram em você nessa parte mais íntima do seu ser. E é muito interessante vocês verem essa frequência pela memória energética, ele traz, no caso da plantinha, ela vai favorecer a sua parte. Então, até aspectos, inclusive, espirituais são tratados, não tem nada a ver com religião, hein, gente? Eu estou falando essa parte vibracional, por exemplo, de um ambiente, a integração entre as pessoas, ou então, inclusive, entre você mesma, é muito interessante. Então, todas as aulas eu vou falar um pouquinho dessa parte que eu acho muito interessante, além dos aspectos físico e também emocionais. Eu acredito que eu falei praticamente a maioria do que eu deveria dizer. Esqueci de falar uma coisa, né? Processos de extração. Eu falei da parte de expressão, por exemplo, das cascas, por exemplo, dos cítricos. Você extrai óleo essencial de excelente qualidade, o Brasil é um grande produtor. Através, por exemplo, da destilação a vapor, você tem muitos produtores no Brasil e no exterior que fazem de acordo com as normas, né, que regulam a aromaterapia, que é na Inglaterra e também tem na França, mas o maior regulador disso é na Inglaterra. Então você pode fazer as extrações desses óleos essenciais para poder promover um óleo essencial de altíssima qualidade. Então você precisa também passar por teste para saber. Como você sabe que ele realmente é puro, você passa por um exame cromatográfico, tem vários nomes difíceis aqui para você, tem um aparelho que você passa, geralmente o produtor não tem, então eu vou trazer para vocês inclusive a foto, um exame para vocês verem, eles passam pelo aparelho, eles vão falar os marcadores de cada fitoquímico que tem em cada óleo essencial. Então, você tendo pelo menos uns 5 a 10 principais, geralmente vem 20, os outros em menor quantidade, para mim não tem tanta diferença. Mas entre 10 e 20 seria interessante para poder fazer as formulações de uma forma adequada, que você possa aproveitar os melhores benefícios. Às vezes você não precisa de quantidade, mas saber
quais combinações de óleos essenciais você pode utilizar. Eu acho bacana você falar de uma coisa que você gosta e que tem tido resultados super positivos, inclusive nos meus interagentes. Outra coisa que eu vou falar agora é sobre aromaterapia e naturopatia. O que tem a ver uma coisa com a outra? Vocês já pensaram sobre isso? Por que eu vou dar aula de aromaterapia num curso de naturopatia? Porque a aromaterapia é uma prática natural, utilizando produtos naturais também, tanto quanto a naturopatia. É um dos estudos, nós na naturopatia estudamos as diversas técnicas, não somente de alimentos, mas de terapias diversas também, sendo que a aromaterapia é uma delas. É uma prática integrativa mais utilizada na Europa desde sempre. Então, aqui no Brasil ainda existem muito pouco ainda como deveria, porque nós temos a maior biodiversidade do planeta, está no Brasil. Nós temos um potencial muito grande, tanto em terapias quanto em produtos naturais. Então, nós precisamos aprender a utilizar todos eles para benefício da nossa saúde integral, das nossas famílias. O que eu vim trazer para vocês é essa integração, é mostrar para vocês o quanto isso pode ser benéfico. Você não vai se formar uma terapeuta clínico nesse curso, é um curso básico, bastante recheado, mas você vai poder utilizar com segurança, fazer a compra do seu óleo essencial com segurança, o seu óleo vegetal, fazer umas pequenas formas que no final do ano eu vou ensinar um pouquinho e eu tenho certeza que vocês vão conseguir utilizar da melhor forma para cuidar de sua família. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Naturopatia. E a aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os 7 grupos da alimentação saudável, né? Então eu vou apresentar aqui para vocês o principal da nossa alimentação, de uma alimentação predominantemente de vegetais, ou seja, você não vai encontrar carnes nem produtos de origem animal aqui. Não que não seja necessário, não seja então que você não possa comer, tá? Mas eu vou mostrar aqui para você tudo que você precisa para você ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, tá certo? Então qual que é a base da alimentação saudável? Você dar preferência sempre aos alimentos do jeito que você encontra na natureza. Por exemplo, quando você vai na feira, e geralmente as pessoas que se tornam vegetarianas, elas passam a frequentar mais a feira do que o mercado, que é o ideal, e ficar longe então do açougue, né? Então o que você tem que fazer? Buscar então escolher os vegetais que sejam mais fresquinhos, e aí eu vou explicar os grupos de alimentos para vocês entenderem melhor, tá? Então a base da nossa alimentação é predominantemente dos nossos macronutrientes, que é exatamente as gorduras, as proteínas e além das gorduras e proteínas nós precisamos dos carboidratos, tá? Mas não existe então um carboidrato essencial. Ou seja, o seu corpo consegue dar conta da sua alimentação se você tirar então o carboidrato da sua alimentação, tá certo? Então, falando especificamente das proteínas, que são os alimentos construtores. Se você quer construir músculos, se você quer crescer, se você quer desenvolver-se, você precisa da base que é as proteínas. Se você quer manter uma alimentação saudável, melhorar o funcionamento do seu organismo, principalmente na produção então dos hormônios, que é a base principal que vem então das gorduras, você precisa das gorduras. E é por isso que é muito comum de nós ouvirmos falar que nós precisamos suplementar do ácido graxo, que é exatamente o ômega 3, né? Os ácidos graxos essenciais, tá? Então, se você quiser então melhorar a sua alimentação, você vai melhorar na ingestão de proteínas, para você então crescer, caso você então comece a fazer musculação, por exemplo, comece então a fazer exercícios para você aumentar a sua massa muscular, ou se você quebrou alguma parte do seu corpo, predominantemente você precisa ter uma alimentação um pouco mais rica em proteínas. Agora, se você quer melhorar o funcionamento dos seus órgãos, melhorar então a produção dos hormônios, você precisa então aumentar a ingestão de gorduras, né? Especificamente dos lipídios, mas as gorduras boas, que é exatamente derivado do ômega 3, que eu vou explicar aqui para vocês, tá? Falando especificamente do carboidrato, não dá para a gente dar muita atenção ao carboidrato, porque isso acho que a maioria de nós já sabe como fazer, né? Comer carboidrato o tempo inteiro. E aí tem carboidrato em todos os nossos alimentos. Principalmente nas massas, né? E a gente gosta de uma pizza, a gente gosta também de um pãozinho. Predominantemente é carboidrato, ele vai se converter dentro do nosso organismo em glicose, que no produto final então vai nos dar mais energia. E quando a gente não gasta então essa energia, o que vai acontecer é que nós vamos agora começar a aumentar de tamanho, mas não os músculos, mas aumentar geralmente para os lados. Então a gente começa então a ganhar peso por conta desse estoque de energia que o nosso corpo está retendo. Então, falando especificamente agora dos grupos de alimentos,
Para você poder então entender melhor, eu separei em 7 partes, né? 7 grupos de alimento. O primeiro deles é exatamente a alimentação das oleaginosas. Uma vez que nós nos convertemos então em ter uma alimentação predominantemente de vegetais, a nossa atenção tem que estar prioritariamente aqui, nas oleaginosas. Por quê? Porque é as oleaginosas que dá a nossa fonte de proteínas, tá bem? Então aí você vai ter alguns exemplos para você poder então se alimentar. Da lentilha, da ervilha, dos feijões, feijão branco, feijão preto, feijão azuki, feijão carioca, como o que a gente mais come aqui em São Paulo, né? Que mais? O amendoim, que também é considerado uma oleaginosa, e a gente às vezes entende ela como sendo uma semente, mas é também uma oleaginosa. Tem também o grão de bico. Tudo isso vai fazer com que nós tenhamos uma ótima fonte de proteínas para o nosso organismo. E uma vez que geralmente a gente se torna vegetariano e visitamos então um profissional nutricionista que não é especialista então na alimentação vegetariana, ele vai então nos dizer que nós precisamos ter um aporte maior de proteínas e tudo mais, tá? Lembrei-me agora da vitamina B12, mas eu vou falar da B12 já para você não ter que se preocupar com isso também. Então, predominantemente eu preciso ter uma alimentação rica em proteínas. E as minhas proteínas, já que eu sou ovo-lacto vegetariano, eu, Jovair, e caso você queira então vir a se tornar também, a alimentação base tem que estar aqui nas oleaginosas, tá? Se você tiver que fazer uma alimentação rápida, não deixe então de ingerir as oleaginosas. E aí você pode ter não vou me deter a forma de prepará-las, mas uma vez que você comece a cozinhar, por exemplo, o feijão, é importante que você deixe ele de molho por pelo menos de 8 a 12 horas, tá? Tem alguns macetes que você vai aprender com o tempo, por exemplo, para você conseguir então não produzir muitos gases no seu organismo, que é o que geralmente as pessoas mais reclamam, você pode então pingar algumas gotinhas do limão dentro do feijão que você vai colocar de molho, e ele vai começar a espumar mais, porque ele está colocando para fora ali todo o fitato e o fitalato, que é o que você não quer então que produza gases então no seu organismo. A outra base então da nossa alimentação, o grupo número 2, são os cereais. E aqui nos cereais é por isso que a alimentação brasileira ela é uma das melhores do mundo, porque ela combina então as proteínas das oleaginosas e combina também então aqui os cereais. Por exemplo, um prato muito completo é exatamente o arroz e o feijão que nós comemos no nosso dia a dia. E como que funciona então? Dentro desses cereais eu vou encontrar o arroz, e tem diversos tipos, de preferência sempre aos alimentos integrais, como diz o nome, integral. Refinado vem da palavra finado, que é morto, ou seja, refinado é morto 2 vezes. E eu sei que você não quer comer um alimento morto, não é verdade? Então você vai ter agora aqui, como exemplo de cereais, o arroz, você tem a quinoa, caso você for comer a quinoa, você pode colocar ela junto também para cozinhar junto com o arroz. Você tem também o trigo, você tem também o tremoço e outros mais tipos de cereais que a gente vai encontrar na zona cerealista. Por exemplo, é de um grupo diferente, mas você vai encontrar também as sementes e as castanhas, tá? Mas o principal aqui da alimentação que vem dos cereais é exatamente isso que eu expliquei para você. O milho também ele faz parte desse grupo. A aveia também, que está aqui, também faz parte desse grupo, faz parte dos nossos cereais então, tá? O terceiro grupo, eu separei ele como número 3, mas você pode entender como sendo as hortaliças, tá? Hortaliças faz parte os legumes, as verduras e também as raízes e os tubérculos, que eu vou explicar separadinho aqui para você. Então, o grupo número 3, eu poderia entender como sendo as hortaliças. Então, a hortaliça número 1 é as hortaliças verduras, tá? Tudo que for vegetais folhosos, inclusive pessoas que têm uma alimentação rica em carboidrato, vai conseguir então melhorar, pelo menos no pico de insulina, né? Na queda da insulina, quando a gente começa a ingerir mais fibras. E a base da alimentação de fibras está aqui nas hortaliças, tá bem? Nas hortaliças vegetarianas, como a gente costuma dizer, né? E você consegue também, se você tem uma enfermidade, como por exemplo a diabetes, aumentando a ingestão de fibras. E as fibras vêm predominantemente daqui, desses vegetais que eu acabei de mostrar para você. Aí tem aqui, tudo que for verdinho que você encontrar na feira como folhas, você pode entender que faz parte desse grupos aqui dos vegetais folhosos, tá bem? Verduras. O número 4, se assim eu posso dizer, que são os vegetais, ou melhor, as hortaliças raízes, você vai encontrar as que estão geralmente embaixo da terra, né? Por exemplo, a batata, você tem aqui a batata doce, a branquinha, você tem aqui a batata doce, a vermelhinha, né? Ou roxinha, como também é conhecida, também tem a batata inglesa, tem também o alho, tem também a cebola. Todas essas faz parte, então, das leguminosas, né? Ou melhor dizendo, das raízes e os tubérculos. Esse é o terceiro grupo, o segundo grupo das hortaliças, tá bem? Número 4.
Aí aqui também nesse grupo você vai incluir a abóbora, vai incluir a abobrinha, vai incluir aqui o chuchu, vai incluir a mandioquinha ou batatinha baroa, dependendo do local do Brasil que você se encontrar, a berinjela, vai encontrar também a cenoura, que também pode entender-se como sendo uma raiz e um tubérculo, tanto faz parte dos grupos das hortaliças dessa forma, tá? Tanto ela pode ser encontrada debaixo da terra predominantemente ou quase que saindo da terra, por isso que ela é entendida como sendo um tubérculo também. O outro grupo que não pode deixar faltar é os grupos então que nos fazem então ter mais substância, se assim eu posso dizer, né? Que aí eu posso, por exemplo, incluir na minha alimentação, junto com as minhas hortaliças de vegetais, eu posso incluir também então as raízes. E essas raízes é o que pode me dar uma substância caso, por exemplo, eu esteja num processo de aumentar de peso, de ganhar massa muscular, eu posso então aumentar então a ingestão desses alimentos. Claro que temos que tomar cuidado porque eles são muito ricos em carboidratos. E uma vez que nós estamos ricos de carboidrato, nós vamos ter um excesso de energia. E se eu não gasto essa energia, como eu falei agora há pouco para você, o corpo vai começar a guardar, vai começar a estocar dentro do nosso organismo na forma de gordura. É por isso que muitas das vezes a gente começa a ganhar barriguinha, né? Ter uma barriguinha maior, uma barriguinha saliente, por conta que vai plastificando, então, infelizmente, o nosso fígado, tá? Então, antes de entrarmos então no grupo 6 das frutas, só repassando então você vai encontrar aqui prioritariamente as verduras, que são os verdinhos que você vai encontrar na feira. Esse aqui você pode comer em abundância, pode comer à vontade. Lembrando que o ideal sempre quando você for observar a fisiologia da digestão é dar preferência em comer prioritariamente, primeiro na sua refeição, os alimentos que forem crus. E aí você pode começar então a sua alimentação através das saladas, tá bem? Então as hortaliças, que são então as verduras, você então vai entender como sendo as saladas que você deve então comer primeiro. O segundo então, que são os legumes, você pode comer alguns deles crus, você pode comer alguns deles cozidos, lembrando que a ordem sempre é cru, assado, cozido e de preferência, tá? De preferência porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam bastante, inclusive eu, nunca frito. Mas se você tiver que comer um alimento então que seja frito, dê preferência então em utilizar gorduras saudáveis, por exemplo, a do azeite ou também do óleo de coco, tá? E o terceiro das hortaliças, então, é as raízes e os tubérculos, como eu dei o exemplo aqui para você. Da batata doce, que é uma ótima forma, apesar de ser muito rica em carboidrato, de aumentar, então, a massa muscular. Certo? O grupo número 6 é o grupo das frutas, e aqui nas frutas eu sei que é muito contraditório de nós ouvirmos alguns profissionais falando que a gente tem que tomar cuidado na ingestão de frutas, tá? A gente tem que tomar o cuidado na ingestão de frutas na forma de suco. Agora, uma vez que nós comamos a fruta do jeito que ela está, do jeito que Deus preparou para nós, a gente não tem problema nenhum em comer frutas. É claro que para algumas pessoas que já têm algumas comorbidades, que têm algumas enfermidades, o diabético, por exemplo, que ele não pode comer, ele tem que dar preferência, por exemplo, dar o exemplo do mamão formosa entre o mamão papaya, é que uma vez que ele coma primeiro o alimento, o mamão papaya, ele agora vai ingerir uma quantidade substancial de glicose. Então pode ser que ele tenha o pico. Assim também comendo a banana, que é a que eu mais gosto, a banana caturra, como também é conhecido, ou a banana nanica. Ela também tem um índice glicêmico um pouquinho mais alto, né? Então você tem que dar preferência nesses detalhes, mas é bom você então conversar com um profissional nutricionista para te ajudar então a alinhar. Mas só para concluir esse segundo exemplo, o diabético ele tem que dar preferência à banana prata em vez da banana caturra ou a banana nanica, como também é conhecido, tá? Mas esse sexto grupo aqui é o grupo que vai nos dar energia. E aí as frutas elas devem ser ingeridas primeiro e de preferência com o estômago vazio. Por quê? A maioria das frutas, para não dizer 100% delas, são digeridas no nosso intestino delgado, não é digerido no nosso estômago. Então, quando nós comemos uma alimentação que advém das frutas, rapidamente nós voltamos então a ter fome. Por quê? Ela passa diretamente do nosso estômago, vai então para o intestino delgado, que é a primeira parte do nosso intestino, onde ele então vai ser digerido. E ela digere muito rápido, produz energia muito rápido por conta da glicose. Agora, uma vez que você dê preferência, em vez de comer a fruta, comer então e beber o suco, você vai ingerir uma quantidade muito alta dessas glicoses, desses alimentos que vai te produzir muita energia. Sábado, por exemplo, eu estava num evento e aí deram para as crianças que estavam lá no evento suquinhos de caixinha, né, que é riquíssimo em açúcar, e depois queriam que as crianças ficassem sentadinhas ali assistindo a programação. E eu falei, gente, isso é impossível. A criança acabou de ingerir uma quantidade massiva, então, de açúcar, não tem como ficar quieto, ela quer gastar essa energia. E quando você estiver buscando energia, estiver um pouquinho para baixo, você pode então lançar mão das frutas. Por exemplo, uma fruta que é excelente para poder alcalinizar o seu organismo, mas que também te dá muita energia, é o limão. Por quê? O limão ele acaba limpando o nosso organismo, tem até uma aula aqui da
da citroterapia, né, que acredito que eu vou gravar de novo esse ano para vocês, né? Então eu vou trazer mais detalhes com relação ao limão. Mas além do limão limpar o nosso organismo, ele vai ajudar a nós termos então uma quantidade maior de energia. Tanto pode ser a fruta in natura, como eu expliquei aqui para vocês, quanto pode ser a fruta que eu tenho aqui como exemplo, aqui a uva passa, as frutas secas, que também tem um alto índice glicêmico, e aí a gente tem que tomar muito cuidado por conta de não elevar muito a nossa glicose, tá certo? E o último grupo que eu deixei aqui selecionado aqui pra gente é o das sementes e castanhas. Por quê? Eu lembro-me quando eu era pequeno, talvez você possa ser assim com você também, que a gente só comia as castanhas, as nozes, né? Alguns dos cereais somente no Natal, né? Que é quando a gente tem os valores mais altos também das castanhas, das amêndoas, das nozes, que é quando os preços se elevam, né? Mas é interessante porque, uma vez que você começa a ter uma alimentação mais rica em vegetais, uma alimentação vegetariana, a gente passa a comer então mais dessas maravilhas, se assim eu posso dizer, de Deus, né, que são as sementes e as castanhas. E quando nós comemos então as sementes e as castanhas, nós temos então um aporte muito substancial dos oligoelementos. Por exemplo, o zinco, o cálcio, o magnésio, que boa parte da população, seja aqui no Brasil ou seja no mundo, tem deficiência. E uma vez que nós comemos então, principalmente as sementes, as castanhas, nós conseguimos então melhorar então esse aporte de oligoelementos, de minerais, né, dos micronutrientes, né? Então aqui de exemplo eu tenho para você aqui o gergelim, que você pode comer o gergelim aonde você quiser, de preferência que ele seja torrado, para que você consiga ativar as proteínas que contém dentro dele, tá? Tem aqui também as amêndoas, tem aqui as sementes, semente de girassol. Cadê a semente eu coloquei aqui junto aqui porque ela é considerada também uma oleaginosa. A semente de abóbora, excelente desparasitante também. Tem aqui a castanha do Brasil ou castanha do Pará, né? Fora do Brasil ela é considerada a castanha do Brasil, né? Dentro do Brasil ela é a castanha do Pará. Tem aqui a castanha de caju e nós temos também aqui dentro desses vegetais um aporte muito grande também de fibras, que é muito importante para que o nosso intestino funcione como precisa funcionar, né? Como eu prometi que iria falar também para você da B12, eu não posso deixar de falar da B12 para você, né? Então é assim, se eu tiver uma alimentação predominantemente dessa de vegetais e eu conseguir então comer então esses vegetais tirados diretamente da terra, eu não preciso me preocupar em ter então a ingestão da dieta ou da suplementação da B12. Por quê? Porque o animal que come então a B12, ele vai produzir a B12 dentro do seu organismo. Uma vez que tem até interessante isso aqui, né? Essa aqui é hidropônica, né? Ela é produzida na água. Mas vamos supor que ela fosse então tirada diretamente da terra. E eu comesse esses vegetais do jeitinho que ele está aqui, eu teria uma grande possibilidade, claro que se eu tivesse ácido clorídrico suficiente no meu estômago, de produzir então a vitamina B12, que ela é produzida bem no finalzinho do nosso intestino, né? Na junção entre o intestino delgado e o intestino grosso, ali no ilho, né? O lugar onde é absorvido a vitamina B12 é no ilho. E uma vez que eu como então esses alimentos diretamente extraídos da terra, eu consigo ter um aporte maior de vitamina B12. Assim como também os animais. Os animais, eles têm então a B12 na carne prioritariamente, qualquer um profissional nutricionista vai saber dizer melhor do que eu com relação a isso, porque ele come diretamente da terra. Mas não é porque ele então produza dentro do organismo dele a vitamina B12, senão nós também teríamos condições então de assim fazê-lo, tá? Falando das vitaminas especificamente, as frutas, os vegetais, fruta, legume e verdura vai nos dar todo o aporte que nós precisamos de vitaminas e de oligoelementos, como eu expliquei para vocês, principalmente das castanhas e das sementes, vai me dar então toda essa base dos micronutrientes que eu estou buscando. Jovair, eu quero aumentar de peso. Para eu poder aumentar de peso, eu tenho que dar preferência, então, nas raízes e nos tubérculos, que é o que eu expliquei para você. Se você quiser aumentar massa muscular, é importante que você junte isso a uma quantidade substancial, então, de musculação ou de exercício físico para que você, então, aumente então, a sua massa muscular. Agora, se eu quero perder peso, eu tenho que dar prioritariamente a atenção maior à ingestão de fibras, principalmente nos vegetais folhosos, tá? Mas eu acredito que quando a gente tem uma boa alimentação, como é o caso que eu expliquei aqui dos 7 grupos de alimentos, como eu expliquei com muitos detalhes aqui para vocês, você não precisa então se preocupar com relação a aumentar de peso ou não. Por quê? Ou até mesmo diminuir. Eu entendo da seguinte forma:
a pessoa ela aumenta de peso porque ela está não somente ingerindo uma quantidade substancial de calorias e também de alimentos, mas o organismo dela está um tanto inflamado. E uma vez que o corpo está inflamado, uma das formas de ele diminuir então a quantidade de toxinas é aumentando o espaço dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai diluir dentro do próprio organismo essa quantidade de toxinas. Então se eu tenho uma alimentação predominantemente vegetariana, eu não vou ter então do que me preocupar com, por exemplo, a ingestão de uma carne que está muito rica em antibióticos, tá? Outro ponto interessante que eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas não posso deixar de mencionar para você. Quando você fala de alimentação vegetariana, é natural que alguns profissionais falem para você tomar cuidado com os agrotóxicos, né? Então, para você então não se preocupar com os agrotóxicos, é muito importante que de vez em quando você faça um detox. É por isso uma detoxificação, uma limpeza do seu organismo, né? Por isso que eu expliquei para você que é muito importante você ter sempre o limão como seu aliado. Se você não assistiu ainda a aula de citroterapia, fica tranquilo que eu vou fazer ela de novo nesse ano e você vai poder assistir. E aí você vai conseguir então eliminar então essas toxinas do seu organismo. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar agora, ensinar para você como é que você vai tirar então as toxinas dos seus alimentos para que você não faça uma ingestão muito grande de agrotóxicos. Então, como é que você vai tirar, então, os agrotóxicos, né? Não vou dizer para você que ele vai se tornar orgânico, né? E já que eu falei dos orgânicos, é muito importante que, se você tiver condições de comer os alimentos orgânicos, onde a preparação é muito melhor, vai ter muito mais substância de alimentos dentro do próprio alimento, melhor. Mas, infelizmente, né? O valor da alimentação predominantemente orgânica ela é um valor um pouquinho maior. Então eu vou ensinar você pelo menos a amenizar a quantidade dos agrotóxicos e das toxinas que você vai encontrar nos alimentos. Por exemplo, você pode limpar os vegetais folhosos ou até mesmo os próprios alimentos que você for comer cozido juntamente com o bicarbonato de sódio, tá? Eu gosto de usar, sempre quando eu chego em casa, de limpar as minhas frutas, de tirar predominantemente com iodo. Aí você pode comprar na farmácia a tintura de iodo a 2%, tá? É em torno de 4 a 5 reais, super baratinho. E você vai fazer o seguinte, guarda esse número, 5211, tá? Então você vai colocar 5 ml de tintura de iodo a 2% em 1 litro de água por 1 hora. Certo? 5211. 5. Dos 5 ml de tintura de iodo a 2% em 1 litro de água por 1 hora. Aí você vai agora dar um banho, primeiramente nas frutas, nos vegetais que você trouxe para sua casa, tá? Vai colocar lá 5 ml da tintura de iodo a 2%, mergulha lá os vegetais, desde que seja num pote de preferência escuro, e deixa lá por 1 hora. O que vai acontecer é que o iodo é um oligoelemento super quelante, então ele vai tirar então tudo que tiver de toxinas ali daquelas frutas, daqueles vegetais e vai colocar então na água. Depois disso você pode enxaguar normalmente com água corrente e guardar na geladeira onde você for colocar para você poder então fazer a ingestão. É claro que o alimento que você vai encontrar que mais tem agrotóxico, que o Brasil é o número 1 no mundo, é o pimentão. Então pelo menos esse. Não deixe de fazer esse processo junto com o iodo, tá? Você pode utilizar também o bicarbonato de sódio, você pode colocar também o hipoclorito de sódio, que a gente costuma encontrar nos postos de saúde, eles dão gratuitamente, que são formas de você então limpar então os alimentos para você amenizar os efeitos das toxinas. Para poder concluir, dê sempre preferência aos vegetais nas maneiras em que eles se encontram, tá? De preferência cru e de preferência então frescos, né? Como que eu sei que ele está fresco? Por exemplo, vou dar um exemplo de como que você escolhe então o limão, tá? O limão, você tem que escolher ele com a casca bem lisinha. Se ele tiver com alguns furinhos nele, pode ter certeza que ele ainda não está no ponto correto. Se você apertar ele um pouquinho, você vai ver então que ele tem bastante suco. Quando ele está muito duro, ele não tem suco na quantidade suficiente. Algumas das frutas e também dos alimentos, por exemplo, aqui da berinjela. Se você olhar para a berinjela, aqui você vai ver que ela está brilhando. Ela tem uma grande possibilidade de estar fresquinha também. Assim também com as frutas, um exemplo aqui da maçã, um exemplo aqui também da pera, quanto mais brilhante elas estiverem, melhor. Se eu quiser fazer um lanche predominantemente de doce, né, o que geralmente a gente quer, né, tem que tomar cuidado com a lua cheia, né, por conta dos bichinhos, e em breve também farei uma aula aqui para vocês sobre a desparasitação natural, para você eliminar os parasitas, né. Quando você tiver vontade de comer então um docinho, dê preferência então às frutinhas secas, como um exemplo que eu dei aqui para vocês, ó, da uva passa. É excelente em doce, né, que você deve então evitar, claro,
porque de fato vai alimentar então esses bichinhos, mas se você está querendo comer um docinho, não tem por que então você não lançar mão de uma fruta seca que vai te dar todo o aporte. Então esses foram então os 7 grupos de alimento da base da alimentação saudável. Eu espero que se você então assistiu essa aula até o final, que pelo menos você reflita um pouquinho sobre deixar um pouquinho de lado a carne, porque depois de assistir uma aula como essa vem a cabeça, para que a carne? É verdade. Responda você, para que a carne? Desejo que você tenha uma alimentação saudável para você viver igual o meu objetivo, que é de viver até 100 anos de idade, que tem que ser então predominantemente de uma alimentação vegetariana. Conte comigo, você merece ter saúde. Tchau, tchau. Olá pessoal do curso de naturopatia, aqui quem está falando é Fernanda, terapeuta e também colaboradora do curso de naturopatia São Francisco. Estou passando aqui para falar para vocês que agora, no mês de março, a gente vai ter muito conteúdo bom, muito conteúdo interessante. Nós vamos falar sobre a TPM, a saúde da mulher, né? Como que isso influencia na nossa saúde. Vamos aproveitar aí o mês de março, inclusive, né? Que é o Dia Internacional da Mulher. Vamos falar um pouquinho também sobre uma planta que é o ginkgo biloba, tá? É uma planta que ela atua como um anticoagulante, né? Então ajuda muito para nós todos aí nas questões de circulação, oxigenação, tá? Do nosso sangue, principalmente em membros superiores, cerebral, auxilia muito na memória. Vamos falar também sobre isso. Olá, eu sou Ismael de Moraes, eu sou aluno do curso de naturopatia e para este ano eu vou passar para vocês 2 conhecimentos muito importantes, pelo menos eu considero muito importantes. O primeiro assunto, vou falar acerca dos alimentos integrais. O que são alimentos integrais, o seu valor para o nosso organismo, para a nossa saúde. Em outra oportunidade, eu vou falar a respeito sobre a meditação. O que realmente vem a ser meditação e os seus benefícios para o nosso organismo, para a nossa mente e para o nosso espírito. Então, até breve. Um abraço a todos e paz no coração. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Adalberto J. Santos, técnico em patologia clínica e terapeuta holístico. Desenvolvo trabalho na área de saúde holística desde 1999. Utilizo várias técnicas, como autoemoterapia, ortomolecular, Seitai, meditação, cura prânica, entre outras. Faço parte também do curso de naturopatia e desse ano eu vou estar comentando sobre algumas técnicas no curso. Vou iniciar falando da autoemoterapia. Vocês conhecem a autoemoterapia? Já utilizaram a autoemoterapia? Conhecem os benefícios da autoemoterapia? Então, nesse curso vocês irão conhecer. Tá? Espero que vocês gostem e tirem bastante proveito. Obrigado. Até lá. E bons estudos!